Bom dia. Então, queridos, estamos aqui hoje para a gente trabalhar essa temática ligada ao capítulo 4 do nosso material de geografia, que trata sobre essas questões, né, mais recentes, ligadas a terrorismo, ligados a uma vasta gama de problemas, desde ordem social, desde ordem ambiental, desde ordem geopolítica, né, que é o foco do que a gente vai trabalhar nesse capítulo 4, que tem como título aqui Desafios do Mundo nos Tempos Presentes, né? É claro que algumas informações aqui tão recentes, como o surgimento de grupos terroristas como o Estado Islâmico, não está citado aqui, né? Até porque é bem mais recente, data aí de 2012, 13, né? Ou seja, bem mais recente do que a questão aqui ligada à elaboração do nosso material. Mas de maneira nenhuma nós temos um material defasado, né? Só nessa questão temporal aí mais presente, que ele não contém tais informações. Mas enfim, está na mídia aí, então não tem como a gente dizer que não tem acesso a tais informações. Então, pessoal, a gente começa aqui a falar a respeito desse assunto, dessa temática, entendendo o contexto pós-Guerra Fria, né, onde os Estados Unidos despontam como a grande potência no mundo, né? Até hoje ainda são um grande país em termos econômicos e principalmente militar. Então a gente vai fazer aqui uma breve leitura desses dois primeiros parágrafos para a gente falar a respeito aí da questão do apogeu americano pós-Guerra Fria, né, quando ele desponta como a única superpotência a nível mundial. E aí nós temos aqui o seguinte: com o colapso da União Soviética e do Bloco Socialista, os Estados Unidos alcançaram a condição de única potência econômica, política e militar do planeta. E a Guerra Fria tornou-se uma página virada na história da humanidade. Na posição de maior potência capitalista do mundo e sem rivais à altura, os Estados Unidos lideraram países europeus e o Japão, apoiando as políticas do neoliberalismo e o processo de globalização da economia. Na década de 1990, os Estados Unidos conheceram grande apogeu político, econômico e militar. O governo George Bush, né, com amplo apoio internacional, declarou guerra ao Iraque em 1991. O objetivo era libertar o Kuwait após a invasão do país pelas tropas iraquianas. Liderando uma coalizão de 30 países, os Estados Unidos derrotaram o Iraque, garantiram o fornecimento de petróleo ao mundo ocidental pelo Kuwait. A partir daí, o Iraque, governado por Saddam Hussein, enfrentou uma série de retaliações econômicas. O povo iraquiano sofreu muitas carências econômicas e sociais. No governo de Bill Clinton, o prestígio dos Estados Unidos aumentou ainda mais. Na verdade, pessoal, aqui a gente tem mais ou menos a política, uma síntese da política externa americana durante esse período pós-Guerra Fria. Com a desintegração da União Soviética, países como os Estados Unidos e outras potências capitalistas, eles se sentiram mais à vontade a intervir diretamente quando os seus interesses estão ameaçados, né? Então, durante o governo George W. Bush, né, mas o pai, no início da década de 90, a gente tem então a intervenção americana no Iraque, né, com o pretexto de libertar o Kuwait, né? Ou seja, na verdade a derrota do Iraque, né, e posteriormente a libertação do Kuwait fez com que o Kuwait, que é um grande produtor, permitisse que tivesse petróleo barato e abundante para as grandes economias capitalistas, né? Durante o período
do governo de Bill Clinton, a gente tem a ascensão também dos Estados Unidos, ou seja, o apogeu americano, as tentativas de lançar um acordo de paz entre palestinos, e israelenses, a intervenção americana na antiga Iugoslávia, né? Então, a partir desse momento, a gente tem uma ascensão e principalmente um aumento do prestígio americano no mundo, né? Mas no início dos anos 2000, quando o candidato à presidência aqui, ó, George W. Bush, esse rapazinho aqui, ganha, né? A gente tem aí um período conturbado. Esse Bush aqui é filho do anterior, né? Onde ele assume a presidência dos Estados Unidos, né? Alguns dizem que ele era o homem errado na hora errada, né? Exatamente no período aí de intervenção dos Estados Unidos e outros países com a alegação de estar lutando contra o terrorismo, né? E aqui a gente tem, ó, dentro desse contexto, para falar um pouquinho, nós temos assim: as primeiras medidas de George W. Bush foram preocupantes. Pressionou os países latino-americanos para ingressar na área de livre comércio das Américas, a ALCA, recebendo, no entanto, grande resistência do Brasil e da Argentina, né, unidos no Mercosul. Bush retomou os investimentos militares e, surpreendentemente, afirmou que os Estados Unidos não assinaram o Protocolo de Quioto, né? Bom, aqui, gente, só para nós termos aqui uma noção breve a respeito dessa questão, é que quando Bush assume o poder, ele toma várias medidas, principalmente em cunho internacional, que levam o atrito entre os Estados Unidos e grupos latino-americanos, né, e outros grupos também, né, principalmente no Oriente Médio, onde ele começa uma guerra com o Afeganistão e com o Iraque, sob o pretexto da bandeira da luta contra o terrorismo, né? E aqui a gente vai falar exatamente um pouco a respeito dessa guerra no Afeganistão, né? Mira que a gente vai falar de alguns, dá aqui uma grifada aqui, essa parte aqui também, deixa eu falar um pouco desse assunto. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem a questão falando um pouco sobre a guerra do Afeganistão. Lendo aqui esse primeiro parágrafo, para a gente dar um embasamento melhor, diz assim: o Afeganistão é um pequeno país da Ásia Meridional entre o Irã e o Paquistão. Com uma economia muito pobre, o país não despertou os interesses das grandes potências durante a Guerra Fria. Contudo, como vimos anteriormente, em 79, um grupo político marxista tomou o poder no país. Sofrendo forte oposição, o governo afegão pediu apoio à União Soviética. Em 79, o exército soviético invadiu o país e gerou um conflito generalizado. Cerca de 25 mil voluntários de vários países muçulmanos foram para o Afeganistão lutar contra as tropas soviéticas, usando a tática de emboscada. Os mujahedins, né, como eram chamados os guerrilheiros, receberam apoio financeiro e armas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. E dentro desses grupos, gente, de mujahedins, é que a gente tem o surgimento de um grupo, né, que é o Talibã. O Talibã, na verdade, é um grupo extremamente radical, autoritário, que tem uma interpretação completamente errada, né, ou equivocada do que eles chamam de Sharia, que é a lei islâmica, né? Então, a partir desse momento, eles criam uma ditadura mesmo, né? A proibição de dança, de música, de pintura, de desenho, de fotografia, tudo que era considerado por eles pecado ou ocidental, né? A partir desse momento, inclusive, grupos como as mulheres foram extremamente oprimidas, né? As mulheres foram proibidas de estudar, de trabalhar, né? E até ter acesso a hospitais, né? O atendimento médico. E, ou seja, lendo aqui esse outro parágrafo, diz assim: o regime talibã foi tão opressivo
que somente 3 países reconheceram seu governo: a Arábia Saudita, o Paquistão e os Emirados Árabes. A ONU não reconhece o governo talibã. Então, na verdade, foi um governo maciçamente opressivo, né, principalmente contra minorias, contra grupos de minoria que a gente tem aí. E a partir desse momento, sobre essa questão ligada aqui ao governo do Talibã, é que ele se alia com uma outra figura muito conhecida no mundo, que é Osama Bin Laden, até então desconhecido, um jovem saudita, rico, que lutou, né, e deu muito dinheiro, principalmente para os que lutaram contra a União Soviética durante a invasão soviética do Afeganistão na década de 80. E agora eles se voltam principalmente à luta contra quem? Contra os Estados Unidos, né? Que parece um pouco contraditório, que foram exatamente eles que estenderam as mãos para esses guerrilheiros na época que a União Soviética tinha invadido o país, né? E aí a gente tem aqui nesse último parágrafo, né, que tem assim: com o apoio dos talibãs, Bin Laden fundou uma organização terrorista, Al-Qaeda, com cerca de 3.000 homens espalhados pelo mundo e dispondo de recursos financeiros e apoio do governo talibã, né? Bin Laden planejou algo impensável até então, ou seja, a gente está falando aqui dos atentados terroristas de 11 de setembro. Então, ele funda essa organização, ele funda esse grupo, né? E uma dos objetivos da Al-Qaeda é exatamente promover atentados terroristas em países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, né? Pelo apoio que ele tem dado a Israel, que ele tem dado aí digamos assim, a outros grupos, né, mundo afora, que na visão da Al-Qaeda tem oprimido o povo muçulmano, né? E aí a gente tem os famosos atentados às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Lembrando que os atentados de 11 de setembro são atentados bem mais amplos, né? Onde foi atacado o Pentágono, símbolo. Na verdade, os ataques foram que aviões foram sequestrados e jogados contra monumentos do poder simbólico americano. Por exemplo, o World Trade Center, né? Ele era visto como o poder econômico, o Pentágono o poder político, e um outro avião ia ser o Pentágono o poder militar, o símbolo do poder militar, né? O World Trade Center, o símbolo do poder político, e o Congresso americano, o Capitólio, era símbolo do poder político americano, né? E aí o terceiro avião não acabou, chegamos assim, chegando a se chocar exatamente com o Capitólio, né? Ele foi derrubado. Alguns dizem que os passageiros, sabendo o que estava acontecendo em outros voos, eles acabaram lutando com os terroristas e o avião acabou caindo. A outra teoria é que o avião teria sido abatido por aviões da Força Aérea Americana, né? Existem essas duas histórias a respeito dessa concepção. E aqui a gente tem exatamente as duas torres que não existem mais do World Trade Center, né? Que foram vítimas desse atentado, né, terrorista. A partir desse momento a gente vê um sentimento de revanchismo americano em relação a muçulmanos, em relação principalmente a árabes, há uma generalização. No momento de raiva, de ódio, isso acabou acontecendo, né? E aí a gente tem aqui uma questão importante, né, que esse sentimento de revanchismo, de vingança, que leva então a sociedade americana embarcar nessa política sectária e principalmente exclusiva, né? Ou melhor dizendo, essa política meia maluca e de George W. Bush, né? Onde a gente tem posteriormente a invasão do Afeganistão e depois do Iraque, né? Então, lendo aqui esses dois parágrafos aqui, é porque o slide já travou, o slide não, o PDF, para mim não reiniciar, eu vou logo partir aqui para a gente ver as partes que eu consegui grifar, né? Então vamos lá. Aqui nesse primeiro parágrafo, para fazer uma breve introdução a respeito da invasão do Iraque, né, que é conhecido também como a Segunda Guerra do Golfo. E aí a gente tem assim: a sociedade estadunidense foi tomada
por grande indignação e revolta. A imprensa estimulou o sentimento de revanche e incitou o país a entrar em nova guerra. George W. Bush declarou guerra ao terrorismo. Não se discutiram as razões para os ódios e ressentimentos dos povos do Oriente Médio tinham dos Estados Unidos. O sentimento de vingança falava mais alto, né? Ou seja, aqui não quis se entender o motivo de que atentado desse tão brutal tivesse acontecido. Queria vingança, né? Queria revanche em relação ao acontecido. E aí a gente tem que o governo ele cria o chamado ato patriota. A partir desse momento, toda e qualquer pessoa nos Estados Unidos passa a ser vigiada, né? Daí a gente tem uma rede de espionagem que principalmente está ligada às questões que recentemente a gente viu das espionagens pela internet, né? Onde se viu que os Estados Unidos, inclusive, espionavam governos aliados, como foi com Dilma, né, com o Brasil, com a Alemanha, por exemplo, né? A partir desse momento a gente tem a criação do chamado ato patriota, né, que são leis que cerceavam, ou seja, tiravam direitos individuais, permitiam escutas telefônicas, né, rastreamento de correspondência, várias outras coisas, né, em nome da luta contra o terrorismo. Então a gente tem aqui também, ó, nesse item mais abaixo aqui, que eu não consegui fechar, falando um pouco dessa postura de George W. Bush em relação à intervenção não só no Afeganistão, mas também no Iraque, né? E muitos alegam que é exatamente a questão aí de abrir mercado para as indústrias petrolíferas americanas. E aqui tem assim, ó, George W. Bush, porém, queria mais e passou a afirmar que Saddam Hussein, no governo do Iraque, também apoiava a Al-Qaeda e tinha em seus arsenais armas de destruição em massa. Funcionários da ONU investigaram e não encontraram nenhuma dessas armas. O governo dos Estados Unidos, no entanto, forjou provas ao contrário, né? O Conselho de Segurança da ONU vetou a intervenção militar no Iraque. Contudo, em 20 de março de 2003, George W. Bush Contudo, em 20 de março de 2003, George W. Bush, desconhecendo a ONU e os protestos mundiais, invadiu o Iraque com apoio da Inglaterra, Espanha e Itália, com bombardeios maciços, né? Com a queda do governo de Saddam Hussein, o Iraque começou a conhecer um período de caos social. Logo a seguir, curdos, sunitas, xiitas, iraquianos entraram em conflito. Ataques com bombas e emboscadas foram usados para matar civis iraquianos e soldados estadunidenses. Então, muitos dizem, inclusive, que o surgimento de grupos terroristas naquela região, como na Síria e no Iraque, ou seja, surgimento do Estado Islâmico, tem a ver exatamente com essa intervenção armada do senhor George W. Bush em 2003, né? Onde retira Saddam Hussein, mas não coloca uma liderança forte no comando do Iraque, e aí você cria um vácuo de poder, né? Por isso que na Guerra do Golfo de 91, Saddam Hussein não foi tirado do poder, né? Ele foi derrotado, porém o governo americano não invadiu completamente o Iraque e retirou ele do poder. Por quê? Porque sabia-se que traria mais instabilidade, coisa que o filho do então presidente George W. Bush acabou fazendo, né? Então, a partir desse momento a gente vê um período de instabilidade muito grande no Iraque. O Iraque passou por um período de instabilidade tremenda, né? Como até hoje passa. Hoje a gente ainda vê o país atolado em questões aqui relativas ao surgimento de grupos terroristas, né, como o Estado Islâmico, né, um grupo aí, inclusive para alguns considerados até mais extremista do que a própria Al-Qaeda, né? E, bom, deixa eu voltar aqui. Deixa eu botar aqui na página que a gente estava. Bom, então, seguindo aqui o desenrolar do texto, nós vamos falar um pouquinho das questões mais presentes, né, em relação, por exemplo, a crises econômicas. Então, eu vou dar aqui uma nova grifada aqui nesse texto.
É... Então, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente vai falar um pouco, por exemplo, da crise econômica de 2007, que aconteceu nos Estados Unidos e praticamente ela se generalizou. Levou aí, inclusive, vários bancos, empresas e grandes multinacionais a falirem, né? E aí o Estado teve que vir socorrer essas grandes empresas, essas grandes transnacionais, para que não chegasse à falência e aumentasse a questão da crise, né? Então a gente começa aqui rapidamente lendo fazendo aquela leitura rápida desses dois primeiros parágrafos aqui na página 68, que diz assim: a crise econômica de 2007. O mundo em 2007 vivia o apogeu das políticas neoliberais. O governo de diversos países, a começar pelos Estados Unidos, acreditavam que não deveriam regulamentar as regras de funcionamento do capitalismo, em particular o mercado de capitais. No início daquele ano, ainda durante o governo de George W. Bush, bancos dos Estados Unidos declararam prejuízo. Muitos bancos emprestaram dinheiro para as pessoas comprarem imóveis sem se preocuparem se elas poderiam de fato pagar suas dívidas. Em setembro, a crise manifestou de maneira grave. Um dos mais importantes bancos do país, o Lehman Brothers, anunciou falência. A seguir, outros bancos e empresas de seguro também decretaram falência. E a Bolsa de Valores de Nova York teve a maior queda desde a sua fundação. Então, para muitos, gente, essa crise aqui de 2007 teria sido até mais grave do que a crise de 1929, quando a gente teve a quebra da Bolsa de Nova York, né? E daí o que aconteceu? O Estado teve que socorrer. E aí a gente vê o seguinte, que o neoliberalismo novamente ele mostra a sua fragilidade, né? Ou seja, esse liberalismo sob essa nova roupagem ele se mostra frágil, onde o Estado ainda tem que intervir para que a economia não entre em colapso, né? Então é interessante por causa, né, vamos ler só esse parágrafozinho aqui grifado para a gente entender um pouquinho, que diz assim: essa crise marcou o fim do apogeu das políticas neoliberais. O Estado voltou a regulamentar o mercado de capitais e as empresas privadas foram reestatizadas. Medidas condenadas pelos economistas neoliberais foram tomadas para salvar o capitalismo de grave crise, né? A partir desse momento a gente vê que as grandes economias elas entram em apuros, né? O grupo dos países mais ricos do mundo, chamado G7, onde a gente tem os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, a Inglaterra, a França, a Alemanha e a Itália, né, perdem principalmente, aí se enfraquecem suas economias. E aí a gente tem a ampliação desse grupo, o chamado G20, né, onde inclui esses países, inclui os chamados BRICS, né, onde tem o Brasil, a Rússia, a Índia e a China, e além de países aí emergentes, né, de maneira geral. E aí sobre toda essa política internacional conturbada que a gente tem a ascensão de Barack Obama, atual presidente dos Estados Unidos, ao poder, né? Quando o George W. Bush sai do governo, ele sai com a popularidade dele lá embaixo. Tanto gente, que até hoje, quando teve recentemente essa eleição de Trump, né, onde ele estava concorrendo sobre o Partido Republicano, o Trump, e tinha também a Hillary Clinton, né, do lado do Partido Democrata, né? E aí o Trump ganhou, né? Mas tanto que o próprio Bush não fez, do Partido Republicano, só que ele não fez campanha para Trump, né? Só que Bill Clinton fez para a mulher dele, para Hillary Clinton, né? Porque ele foi visto como um presidente bom, presidente que deixou a presidência dos Estados Unidos com o país com um saldo positivo, com um monte de coisa.
já muito diferente de Bush, né, que é visto como o cara que gerou a crise que que eles estão vivendo agora, né, ou seja, ela nasceu lá atrás. E aí por isso que ele também não aparece aí no cenário político americano, né, uma figura mais apagada, né, nesse sentido. E aí a gente tem a ascensão de Barack Obama, com o lema, eu não vou saber ler em inglês aqui, Yes, we can, né, acho que é isso, e quer dizer, sim, nós podemos, né? Então ele surge com esse tema de mudança, de transformação, e ele é o primeiro candidato negro a assumir a presidência dos Estados Unidos, o que é um outro marco na história dos Estados Unidos, né? E aqui tem assim, ó, o governo de George W. Bush chegou ao fim de maneira trágica. O país estava atolado em 2 guerras, sem possibilidade de encerrá-las a curto prazo. Sua política neoliberal havia aumentado a pobreza, e a crise econômica de 2007 jogou o país na recessão e fez crescer o desemprego, enquanto o déficit público aumentou de maneira dramática. Além disso, a imagem dos Estados Unidos tornou-se bastante negativa em várias partes do mundo, sobretudo pela descoberta de torturas nas prisões do Iraque e de Guantánamo, autorizado pelo governo do país. Ou seja, com essas medidas contra o terror, a gente tem a ascensão aí de uma política muito feroz em relação à repressão de todo e qualquer grupo ou pessoa que era considerada terrorista. Então, casos de tortura surgiram, que acabou denegrindo ainda mais a concepção, né, estadunidense, né, e principalmente do governo do presidente Bush. E aí isso abre caminho para a eleição de Barack Obama, né? Aqui diz assim, ó: foi nesse contexto que o Partido Democrata lançou a candidatura do presidente Barack Obama, né? Trata-se do primeiro candidato negro à presidência dos Estados Unidos, mobilizando o eleitor, sobretudo o mais jovem, com a mensagem de esperança e reformas. Seu lema era Yes, yes we can, né? Sim, nós podemos. Em janeiro de 2009, ele foi eleito presidente, despertando grande esperança, né, contendo a situação econômica mais grave. Desculpa, gente, estou lendo tudo errado aqui. Vamos aqui. Em janeiro de 2009, foi eleito presidente, despertando grandes esperanças. Contudo, a situação econômica mais grave e a oposição radical do Partido Republicano criou graves dificuldades para o seu governo. Na verdade, ou seja, ele entra em ascensão, só que a gente tem aí problemas ligados a uma oposição muito forte de grupos ligados ao Partido Republicano, né? A gente tem aí a questão de que isso dificultou muito as medidas que o governo queria tomar, já que ele não tinha maioria, por exemplo, no parlamento americano, né? Então o governo de Barack Obama chega ao fim do início do ano que vem, né? Com a ascensão agora de Trump, que é do outro partido, né? Que é o Partido Republicano. Bom, seguindo aqui, queridos, a gente tem aqui o seguinte, né? Falando um pouco sobre o grupo dos BRICS, né? E a ascensão desses países no contexto recente, né? Então a gente tem aqui, na verdade, o que são os BRICS? O nome BRICS é referente à sigla dos países que compõem aqui, ó: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, aqui é porque é Sul-África, né, em inglês. E aí a gente tem os BRICS, né? Então, o que na verdade são os BRICS? Aqui tem os BRICS. Não formam propriamente um grupo de países atrelados a acordos comerciais comuns, mas juntos formam 40% da população do planeta, dispondo assim de amplo mercado consumidor. Com exceção do Brasil e da África do Sul, os outros 3 são potências militares possuidoras de armas nucleares, né? A diversificação econômica entre eles também é evidenciada. A China e a Índia são produtores de produtos industrializados. A Índia ainda dispõe de importante setor produtivo tecnológico, principalmente de softwares. A China, também
domina a tecnologia de ponta. Chineses e indianos contam com milhões de trabalhadores que se sujeitam a trabalhar por salários baixíssimos. O Brasil é uma potência na exportação de alimentos, né? A Rússia é exportadora de petróleo e a África do Sul é uma grande produtora de minérios. Então, a gente tem aqui algumas questões importantes. Mas lembrando aqui que o Brasil, dentro do contexto dos BRICS, ele é um país que tem vantagens em relação aos outros três, né? Por quê? Porque aqui a gente tem uma questão seguinte, entre os países dos BRICS, no entanto, o Brasil que apresenta grandes vantagens. Que vantagens são essas? Diversidade, diversamente da China e da Índia, da África do Sul e da Rússia, não há ódios étnicos, divisões religiosas, rivalidades entre nacionalidades ou várias línguas. E o regime democrático está consolidado. Além disso, o Brasil dispõe de amplos recursos naturais, como água e petróleo, além de vigorosa economia agropecuária. Então, o Brasil conta, dentro do grupo dos BRICS, né, com pontos extremamente positivos, né? Ou seja, uma estabilidade interna muito grande e uma economia que pode ser extremamente promissora futuramente, né, por condições ambientais que a gente tem, né, digamos assim, de sobra, né? Então, bom, agora falando um pouquinho das questões ligadas ao meio ambiente, a gente vai citar aqui exemplos de alguns nomes que já são, digamos assim, figurinhas carimbadas no noticiário, como por exemplo, o que é aquecimento global, o que é isso aqui, efeito estufa, né? E questões ligadas a essa natureza ambiental, né? Primeiro, gente, o que é aquecimento global? Na verdade, aquecimento global fala-se que é o seguinte. Primeiro vamos entender o que é efeito estufa. O que é isso aqui, efeito estufa. O efeito estufa é o seguinte: nós temos gases na atmosfera, entre eles o dióxido de carbono, o metano e outros, que quando a luz do sol entra na atmosfera, ela nem toda energia na forma de infravermelho é refletida para o espaço. Ou seja, como se você estivesse se cobrindo com lençol. Parte do calor ela fica retida na atmosfera. O efeito estufa ele é bom. Graças a ele existe vida no planeta. Se não tivesse efeito estufa, ou seja, todo o calor que chegava na Terra, ele se perdia à noite, né? Então essa camada protetora, né, que forma o efeito estufa, ele é benéfico. O processo, ou melhor dizendo, o problema é exatamente estar no digamos assim, no excesso da liberação de gases que aumenta esse efeito estufa. Aí isso sim é nocivo. Mas o efeito estufa por si só é responsável pela vida na Terra, né? É que faz com que as temperaturas no planeta fiquem em média na casa dos 15 graus. Senão, o planeta ia ser mais ou menos como Marte, né? Um planeta frio, né? Onde não seria possível a vida, né? Então, se não fosse efeito estufa, a gente tinha água congelada nos oceanos e assim por diante. Então, é exatamente o efeito estufa que propicia isso, né? A vida no planeta. O aquecimento global está exatamente na liberação desses gases de efeito estufa, né? Ou seja, desde a Revolução Industrial do final então do século XVIII é que a gente tem a emissão cada vez de mais gases, como o dióxido de carbono. E a concentração desses gases na atmosfera ele tem aumentado muito nos últimos anos, fazendo exatamente com que esse lençol, esse colchão sobre o planeta aumente, né? E cada vez mais o planeta começa a reter essa energia, né? Ou seja, ela não libera de volta para a atmosfera, né? O que faz mudanças extremamente drásticas no clima, por exemplo. E aí a gente cita, fazendo aqui um breve grifo em relação a esse ponto. Aqui tem assim, catástrofes climáticas já estão acontecendo. As tempestades estão mais fortes, os furacões mais violentos, os invernos mais frios, os verões mais quentes. A mudança climática implicará grandes catástrofes, com o aumento da desertificação de vastas áreas e a proliferação de insetos. Áreas cultiváveis sofreram redução de colheitas. Além disso, o derretimento das geleiras no Ártico e na Antártida, né,
vem aumentando sistematicamente, resultando no aumento do nível do mar. Cidades litorâneas são afetadas, né, por correntes marinhas alteradas, modificando ainda mais os sistemas terrestres. Então vamos entender rapidinho aqui. Na verdade, esse aumento de questões aqui, como o aumento do calor, aumento do frio, aumento da intensidade dos furacões, aumento de tempestades, é causado pelo aquecimento global. Por quê? Quando o planeta esquenta, ele faz com que a máquina climática ela acelere. Então, por exemplo, eu tenho invernos extremamente rigorosos, né? Onde eu tenho, por exemplo, nos Estados Unidos, invernos onde você tem ruas com mais de 1 metro coberto de neve, né? Algo que seria incomum. Então, ou seja, a máquina climática ela anda mais rápido. Tudo se dá de maneira mais intensa, né? Com o aquecimento global. A outra questão é que isso afeta diretamente a produtividade das lavouras, o que vai afetar a produção de alimentos com a população que está aumentando, né? Nós já estamos praticamente aí, já somos 9 bilhões de pessoas e a população tende a crescer. Então, se a mudança climática afetar colheitas para produzir alimentos, aí, meu amigo, a gente vai ter uma situação complicada em relação a ter um aumento sistemático da fome em algumas partes do mundo que já sofrem com esse problema, né? A outra questão é que o aquecimento global vai estar derretendo as geleiras do Polo Norte e do Polo Sul, fazendo com que o nível dos oceanos aumente. E o que acontece? Mais da metade, para ser preciso, da população global vive em áreas litorâneas. E essas áreas elas podem ser afetadas diretamente com esse aquecimento global, né? Ou seja, a gente vai ter um deslocamento em massa de pessoas de áreas litorâneas para o interior das regiões continentais, né? Provocados por essas mudanças climáticas. Então, cada vez mais essas questões estão sendo levadas em consideração. A redução da queima de combustíveis fósseis como carvão e petróleo, o surgimento de alternativas energéticas como as fontes renováveis, principalmente a eólica, a solar, tem ganhado participação muito forte na economia global. Então tudo isso, gente, vem pesar no contexto global, no contexto da crise, né, ambiental que o mundo vem passando, né? É por isso que a gente tanto vê falando sobre essas questões que afetam todos nós. Ou seja, ninguém está a salvo dessas mudanças climáticas. Ninguém em lugar nenhum está a salvo desse tipo de problema. Então, que deve ser enfrentada por todas as nações da Terra, né? Não adianta, por exemplo, um país fazer a sua parte e o outro achar que dentro do território dele, ou seja, dentro do quintal dele, ele pode fazer qualquer coisa, queimar, como se a poluição ficasse só lá, né? Ou seja, a poluição ela extrapola esses limites políticos que a gente cria, as fronteiras, né? Ou seja, uma usina que eu tenho aqui no Brasil, ela pode afetar o clima no Paraguai, no Uruguai, né? Pode levar chuva ácida para outra parte, né? Ou seja, então esses problemas, principalmente ligados ao aquecimento global, devem ser encarados por todos os povos da Terra, né? Lembrando que a gente tem só um planeta, né? Que devemos cuidar, porque senão a situação aí para gerações futuras vai ficar extremamente complicada. Então aqui eu vou encerrar esse vídeo, né, em relação a esse assunto. A gente vai então ficando por aqui em relação a esse vídeo, tá? Então desejando aí para vocês um abraço, assistam o vídeo e leiam o material, por favor. Além do vídeo, façam a leitura de todo o material, porque é nele que as dúvidas de vocês vão sendo esclarecidas, né? A aula, seja ela presencial ou o vídeo que eu estou gravando, para acelerar o processo, ele é meramente um instrumento que a gente utiliza para dinamizar o conteúdo, né? Mas o material é fundamental, né? Assistir esse vídeo não isenta você de ler o material, né? Muito pelo contrário. Então, por favor, leiam o material de vocês, o capítulo 3 e 4 de História, que é o assunto da nossa prova, certo? Então, grande abraço, fica com Deus, pessoal, e até aí as nossas aulas, as nossas provas aí, até os nossos encontros. Tchau, tchau. Abração, tchau.